Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, autor da saga A Era do Abismo e anfitrião da iniciativa Mochileiros do Multiverso, que une e fortalece autores e autoras nacionais através de dicas de escrita criativa e mercado editorial. Hoje eu vou falar do livro do Tolkien de novo, especificamente do 10º capítulo da Sociedade do Anel, que é Passo Largo. Quem tem algum conhecimento básico do Senhor dos Anéis, Passo Largo é ninguém mais, ninguém menos do que o Aragorn, que, sinceramente, se você não conhece esse nome dele, eu não te julgo, sinceramente, porque Tolkien tem 300 mil nomes pra tudo na Terra-média, sabe? E no caso dos filmes, né, eu, sinceramente, acho que eles citam muito rapidamente Passo Largo, né, Long Stride, que é em inglês, Long Strider, não tô lembrando como é que é exatamente o termo em inglês. Então, a maioria acho que conhece ele só como Aragorn. Da mesma forma que, por exemplo, o Gandalf, por exemplo, é um que tem vários nomes também. Eu só sei Gandalf também, por exemplo, né? Então, sinceramente, eu acho que Aragorn acho que é o único Senhor dos Anéis que eu lembro mais de um nome, que é Aragorn e Passo Largo. Enfim, o 10º capítulo da Sociedade do Anel, que é uma análise aprofundada do livro. Estou analisando o livro inteiro, estou chegando à metade mais ou menos já. Então, é tanto para quem é fã de Literatura Fantástica, quem é fã do Tolkien, quem é fã dos Anéis, para ter assim, um diálogo mais aprofundado, debater o livro com mais profundidade, como também é para autores e autores que querem melhorar a sua escrita criativa, e uma das melhores formas para isso é compreender melhor a escrita dos mestres que já vieram antes de nós. Além do Tolkien, tem também vídeo aqui sobre Inimigo do Mundo, do Leonel Caldela, tem também do Dragões de Éter, do Dracon, Santo Guerreiro, Roma Invicta, do Spor, e também Drizzt, a lenda de Drizzt Pátria, do Salvatório. Mas aqui embaixo também, logo de cara, se tem algum outro livro que você acha que mereça uma análise aprofundada. Deixa aqui embaixo no comentário, que aí a gente aproveita e expande aqui esse debate também. Enfim, blá blá blá, sem mais delongas, comentando aqui como que o Tolkien desenvolve personagens, cenário e enredo no capítulo 10, Passo Largo. O que acontece nesse capítulo aqui é basicamente que os hobbits conhecem o Aragorn. Esse é o momento, tá? Esse é o foco, é isso que está de fato acontecendo aqui. Então é um capítulo baseado essencialmente em apresentar esse novo personagem que, diferente dos outros que até agora apareceram, vão continuar na história até o final, né? Da trilogia até o final. E isso é relevante porque, no caso, como eu já falei aqui no canal, né, o Bilbo aparece no começo, o Bilbo que é o herói do Hobbit, ele tá no começo do livro, o Tom Bombadil também aparece, sabe? Isso são dois exemplos de personagens que não vão continuar na história, então a gente não sabe. Isso é uma coisa interessante, no caso do Senhor dos Anéis, pra quem lê sem spoiler, né, quem não conhece nada do Senhor dos Anéis, e escritores quiserem emular isso no seu livro, eu acho bem interessante. Dá essa certeza aos leitores de quem são os personagens que vão ficar na história para sempre e quem são os passageiros na história. Então, eu, Bernardo, se eu estivesse lendo o Senhor dos Anéis pela primeira vez, se eu não conhecesse os filmes também, né, eu suspeitaria que esse Passo Largo aí é mais alguém momentâneo, é mais alguém que vai aparecer e depois vai sumir, como foi o Tom Bombadil, como até agora foi o Bilbo. Então, esse clima de incerteza é bem interessante aqui no Tolkien, e é isso que a gente sente em relação ao Passo Largo. Até porque o Bilbo, ele é parente do Frodo, o Tom Bombadil, ele é, obviamente, ele já chega ajudando logo de cara, de maneira bem óbvia, enquanto que o Passo Largo, ele é um cara mais soturno. Então não fica bem claro assim as intenções dele. Ele pode ser um inimigo, né? O clima que dá até no filme, sim. Eu acho que o Passo Largo no filme é muito breve, assim. Ele aparece fumando lá o cachimbo dele no canto dele e só. E fica um tom assim misterioso. Eu acho que quando eu vi o filme pela primeira vez, quando eu era garoto, eu nem reparei nele. Pra mim, sabe, é aquela coisa assim, tipo, tem um cara ali que apareceu rapidinho, sabe? E eu nem me liguei que era o Aragorn de fato quando eu assisti o tinha uns 11 anos de idade, né? Então no filme isso é bem breve, né? É um detalhe bem pequeno no filme. Essa transição entre o Aragorn ser alguém desconhecido, né? E um aliado. Logo de cara ele vira aliado no filme. Aqui no livro, o Tolkien dá uma desenvolvida, dá um mistério, antes de deixar bem claro qual que é realmente a intenção, qual é realmente a índole desse novo personagem. Enfim,
sobre personagens. A gente conhece basicamente o Aragorn, tá? Como eu já falei bastante dele, eu tenho essa mania de já começar já atropelando os tópicos, né? Eu já vou já introduzindo um tópico de maneira bem desenvolvida antes de anunciar de fato, né? Um hábito meu. Preciso treinar isso melhor. Enfim. O Aragorn, que até então é esse tal de Passo Largo. No caso, o Tolkien começa introduzindo os guardiões, os Rangers, e você já tem uma noção assim de que ele é um guardião. Só que é interessante isso, porque os guardiões, pela descrição dissertativa do Tolkien, que eu até falei no último vídeo, né, quando eles chegam em Bree, acaba sendo uma coisa assim muito longa e até mesmo amistosa, né? Os guardiões, pela descrição do Tolkien, são caras legais. E quando você sabe que o Passo Largo é um guardião, ok, não conhecemos essa galera, eles levantam suspeitas, mas a princípio não são pessoas ruins, né, a princípio. O lance que o Tolkien também desenvolve é que o Passo Largo é o foco, mas ele cita assim, várias outras pessoas, o Carrapicho, que é o dono da estalagem, né? Ele cita outras pessoas em Bree que podem ou não podem ser aliadas. Então, ao longo desse capítulo, fica assim, a princípio fica claro, não sei que esse tal de Passo Largo seja um grande mentiroso, né? Não parece ser, a gente sabe que não é, né? Mas a gente fica num clima, né? Ao longo do capítulo, de compreender quem que é aliado e quem que é inimigo. Isso que o Tolkien faz até para estabelecer o Aragorn como personagem, tá? Então, os hobbits começam cheios de dúvidas de quem são aliados, em quem podem confiar e quem não podem confiar, quem é aliado, quem é inimigo, e até o final do capítulo fica bem claro, podem confiar no Passo Largo, ou, quer dizer, e nos outros é melhor não confiar, até porque eles continuam naquele eterno medo dos Cavaleiros Negros, né, dos Nazgûl, que ainda são essa figura bem misteriosa. Acho que são até mais misteriosos no livro do que no filme, porque no filme você vê um Nazgûl e fica na cara que aquilo ali é pra você correr, sabe? Já no livro ainda é uma coisa assim, Cavaleiro Negro, sabe? A coisa, sabe, do Homem de Preto, sombrio, sabe? Então, no caso do livro, ainda tem um tom assim de bem mais mistério em relação também aos Nazgûl do que no filme. No filme, por questões audiovisuais, né, é bem óbvio. Não só o visual deles, mas a trilha sonora que vem quando eles aparecem, você fica se borrando, né? Os Nazgûl são assim, aquele elemento que dá medo real, é tipo Darth Vader, sabe? Crianças têm medo real desses personagens quando assistem filme. Eles são impressionáveis no audiovisual. Mas no livro também eles também dão medo, sabe? Mas de outra forma, uma forma bem mais sutil do que do filme. Enfim. Sobre o cenário, a gente está em Bree ainda, a gente conhece um pouco mais do Bree através da população, né? Se antes a gente tinha ali só, né, aquela taverna e estava conhecendo ainda alguns personagens, agora a gente conhece um pouco melhor cada um deles. Tem o Hobbit também, que trabalha com o Carrapicho. Tem, assim, alguns que vão mostrando quem é quem nesse mundo. Então, por enquanto, o grupo está em Bree ainda. E, sinceramente, eu sinto que o Bree foi bem apresentado. É um lugar breve na história, tá? É uma localidade humana, tipo um vilarejo, uma cidadezinha humana. Mas que eu sinto que dá para sentir bem o clima, né? Principalmente para os hobbits, né? Os hobbits, a gente conhece Bree pelos... É interessante, porque antes a gente tinha o condado, né? Que os hobbits viveram a vida inteira. A gente tem a casa do Tom Bombadil, que é tipo uma casa perdida na floresta, sabe? E agora a gente tem uma cidade em que ninguém ali é da cidade. Isso é uma coisa... É um diferencial bacana na narrativa, né? Se antes eles estavam em casa, ou na casa de alguém, no caso da casa do Tom Bombadil, agora estão na casa de ninguém. Né? Então eles são assim, agora eles são estrangeiros, eles são viajantes, e nada é 100% amistoso, nem 100% hostil. Então, se antes a gente tinha assim, se antes o condado e a casa do Tom Bombadil eram amistosos, né, eram lugares amistosos de forma bem óbvia, agora em Bree dá pra sentir que não é bem por aí, que esse lugar aqui oferece sim aliados, mas também oferece ameaças. Então os jovens têm que ficar bem atentos aqui. O que é interessante, né? Porque a gente já sabe, né, que eles estão indo encontrar com os elfos, né? Estão indo encontrar com Elrond, estão indo para Valfenda. E Valfenda a gente não sabe ainda, como leitor, a gente não sabe ainda o que esperar de Valfenda. Mas a gente tem, quem conhece já o livro, quem viu o filme, sabe que o Valfenda é um lugar
talvez seja o lugar mais amistoso da Terra-média, o lugar mais lar docilar, o lugar mais pacífico e sereno da Terra-média, talvez, possivelmente, é uma hipótese. Então, se não for Valfenda, Lothlórien, que é o nome da terra da Galadriel, posso estar confundindo. Mas é aquela floresta sombria. Foi sombria? Posso estar confundindo. Ou Lothlórien é a terra do Legolas. Posso estar confundindo alto agora o nome dos lugares. Enfim, o que importa é que Valfenda, se não for a terra do Elrond, se não for, né, o domínio do Elrond, se não for o lugar mais pacífico da Terra-média, é o domínio da Galadriel. São os dois mais assim. São os dois elfos, né, das figuras da Terra-média, são as figuras, né, do patriarca e da matriarca da bondade suprema e que se oferecem o ambiente mais amistoso imaginável, assim, quase um paraíso na Terra. Mas eu tô já fugindo do assunto, né, tô saindo aqui, isso é pro futuro, né, então, mas é interessante pensar nisso, como que o Tolkien apresenta localidades que são, às vezes, amistosas, às vezes são mais ambíguas, são mais misteriosas, mas, né, aqui podemos dormir aqui, mas não podemos ficar sem se vigiar, né, então esse clima é bem interessante em Bree e ao longo da escrita do Tolkien. É interessante a gente pensar nisso, compreender isso, como que a gente se sente em cada lugar. E até por isso, né, que todo mundo lembra do Condado, por isso que a gente se lembra de Valfenda, né, porque são os lugares que a gente se sente em casa, se sente seguro. Né? Em Bree a gente não se sente seguro. Então o clima acaba sendo bem diferente. É interessante a gente analisar como que cada localidade é desenvolvida ao longo do livro. Enfim, sobre o enredo. Basicamente nós temos aqui notícias do Gandalf, né? O Gandalf estava totalmente sumido, sabe? Então a gente descobre por que ele sumiu, né? Que ele não voltou para o condado quando ele tinha combinado com os hobbits. E tem também um novo aliado, que é o Aragorn. E acho que o ponto chave desse capítulo, né? Como que o Tolkien desenvolve, é basicamente os hobbits dialogando com o Passo Largo, conhecendo ele ainda, suspeitando muito dele, mas quando chega uma carta do Gandalf que era para ter ido para o condado e não foi. Esse é o ponto-chave do capítulo, né, em que acho que tudo fica claro. Porque o Gandalf é, né, a luz do fim do túnel em muitos níveis. Né? Ele é aquele mentor em que você pode confiar e quando o Gandalf fala, tá falado. Eu, sinceramente, nem gosto tanto assim desse tipo de personagem assim, sabe? Porque torna tudo muito fácil. Se o Gandalf falou, pode confiar nele. Né? Então isso resolve por um lado, mas eu acho que tem o risco de ficar preguiçoso do outro. O Tolkien não fez de forma preguiçosa, né? Mas autores que querem se inspirar nesse tipo de elemento correm o risco de ficarem preguiçosos. Então, cuidado, né? Os escritores que querem usar esse tipo de mentor, esse tipo de personagem que é o dono da verdade em muitos níveis, né? Vai com calma, cuidado para não ficar uma coisa também fraca na sua história. Enfim. Mas quando o Gandalf fala, quando eles recebem a carta do Gandalf, fica tudo bem claro. Né? Em quem eles podem confiar, em quem eles não podem confiar e que caminhos tem que seguir. Então, e a gente sabe que o Gandalf sumiu, não foi à toa. Isso é um ponto que é bem diferente entre, inclusive, o livro e o filme, porque no filme a gente vê o que acontece com o Gandalf, sabe? A gente tem a cena dele com o Saruman. No livro, isso aí até, por exemplo, uma coisa que não aparece no filme, mas no livro, quem enviou o Gandalf pro Saruman foi o Radagast, foi o Mago Marrom. Né? E o Mago Marrom, ele inclusive depois se arrepende de ter sido ingênuo, porque ele percebe, ele se dá conta que ele enviou o Gandalf para uma armadilha e ele se sente culpado, porque foi ele que foi o mensageiro pro Gandalf. Então são elementos bem interessantes do livro que são trabalhados de forma bem diferente no filme, né? No filme a gente não tem o Radagast, mas tem lá a cena em primeira pessoa do conflito entre o Gandalf e o Saruman, né? Então, enquanto que no livro a gente sabe que o Gandalf deu uma sumida e depois a gente fica sabendo o que aconteceu de verdade para valer. Então, mas a gente já sabe já, o Gandalf ele não sumiu porque ele quis, ele não sumiu ele sumiu porque ele foi cuidar de outras coisas e não pôde voltar, e ele já suspeitava que ele não ia ter tempo de voltar para o condado. Então ele já tinha meio que se preparado para isso. Enfim, então concluindo aqui, né, a conclusão, a moral da história, o Idaí desse capítulo 10, Passo Largo, basicamente nós tivemos aqui os 3 pilares bem desenvolvidos. O Tolkien geralmente ele pesa muito em cenário, né? Ele geralmente assim ele é um autor assim que ele
é raro ele ter um capítulo que trabalha os 3 pilares de forma igual, tá? Eu, sinceramente, até prefiro que os capítulos dos livros desenvolvam mais um elemento do que o outro. É como eu prefiro. Tipo, eu acho que é melhor ter foco em um, né? Ter foco talvez em 2, né? Nos 3, acho que é difícil ter todo o capítulo foco nos 3 pilares, que é personagem, cenário e enredo. Mas, nesse caso desse livro, eu senti que os 3 foram bem interessantes. O Passo Largo, com o personagem sendo introduzido, sendo explicado, ficou bem legal. Como que Bree é retratado, né? Como que a gente conhece um pouco mais do lugar, das pessoas, né? Do ambiente, do clima, tá? E também da história, né? Que agora a história vai seguir, né? Agora, eu sinto que o Senhor dos Anéis, ele começa muito arrastado no começo, né? Os hobbits levam muito tempo até chegar em Bree. De Bree em diante, eu sinto que a história dá uma guinada em que o Tolkien não fica se delongando tanto com aquela localidade. Vamos ver, né, na prática, né, conforme eu for lendo e lançando mais vídeos, né. Mas agora senti que a história eles chegarem em Bree em um capítulo, pelo seguinte, já sabem o que tem que saber, já conhecem o lugar, já se informaram, né, já se decidiram do que fazer e eles precisam fazer, né. No começo os hobbits ficam tipo meses e meses e meses no condado fazendo altos nadas, né. Agora não, vamos passar aqui essa noite só, uma noite em Bree, acabou, né, e depois pé na estrada. Então o ritmo é bem diferente e eu tô achando bem interessante, sabe? E isso é um comentário assim que de muitas histórias, muitos livros de séries, né, e animes, né, etc, né, que o começo às vezes é arrastado, que isso faz parte do escritor encontrar também a sua voz narrativa, sabe? Quando ainda mais se for no caso do Tolkien, esse aqui foi o segundo livro dele, o primeiro foi o Hobbit. Então muitos escritores levam assim, esse tempo para realmente compreender o ritmo que quer dar para a história. Possivelmente é isso que estava acontecendo aqui com Tolkien, tá? Possivelmente era isso que aconteceu com Tolkien durante, né, ao longo da história dele. É uma hipótese, não tenho como ter certeza sobre isso, né? Enfim. Mas agora a história vai dar uma guinada, agora o ritmo vai ser bem mais equilibrado, não vai ser tão eternamente escrevendo colina por colina, né, árvore por árvore, riacho por riacho. Mas aqui embaixo, qual é a sua opinião sobre o ritmo narrativo do Tolkien? Deixa aqui, fala aqui se você prefere quando ele se delonga em um assunto, ou se você gosta quando a história do Tolkien realmente pega o seu ritmo, pega o seu objetivo e segue numa marcha assim mais ritmada. Mas aqui, como que você vê, eu obviamente prefiro, né, os capítulos com mais ação, com mais aventura, né, e menos sobre o mundo. Gosto muito de como que o Tolkien escreve o mundo, admiro muito isso, né. Aprendo muito com o Tolkien quando ele faz isso, mas eu prefiro a parte com mais ação, com mais espada e feitiçaria, né, com mais emoção do que só conhecer o mundo internamente, né. Mas tem embaixo o que você mais gosta, qual o tipo de ritmo do Tolkien que você prefere, da aventura ou do mundo do world building. E, se você gostou do conteúdo, dá o like, se inscreve, ativa o sininho. Se conhece alguém que pode se interessar por esse conteúdo, compartilha também na rede social. E até o próximo vídeo e a gente se vai pelo multiverso.